Boa noite, caras irmãs, caros irmãos do Centro Espírita Humberto de Campos, que nos assistem, e demais outros que nos acompanham nestas noites de estudo. Que Jesus, o divino benfeitor de nossas vidas, permaneça em nossos corações. Estaremos dando prosseguimento aos estudos e, da minha parte, estarei estudando sobre o livro Pensamento e Vida, de o nosso Espírito Emmanuel, em parceria com Francisco Cândido Xavier. Entraremos nesta noite no 8º capítulo, que intitula-se Associação. Se nós procurarmos no dicionário a respeito de associação, nós vamos entender que se refere a um agrupamento de pessoas que se unem com uma finalidade comum, este grupo regidos por um estatuto, um regimento interno, dedicados a atividades, quer sejam elas filantrópicas ou atividades remuneradas. Quando eu li isso no dicionário, imediatamente eu já me transportei para o irmão Mariano. Lá é uma associação onde inumeráveis pessoas trabalham com afinco, com amor, com carinho. Mas o mais interessante de tudo é que Emmanuel não se refere a esse tipo de associação. Olha que coisa linda! Ele vai mais profundo no tema. A associação, ele se refere à associação das ideias, dos nossos pensamentos. Olha que coisa maravilhosa. Se o homem pudesse contemplar com os próprios olhos as correntes de pensamento, reconheceria de pronto que todos vivemos em regime de comunhão, segundo os princípios da afinidade. A associação mora em todas as coisas, preside a todos os acontecimentos e comanda a existência de todos os seres. Olha que coisa profunda. Eu já pensei em sociedade. A associação é um grupo de pessoas. Não. Ele se refere à nossa mente, porque o estudo deste livro maravilhoso é sobre pensamento e vida. Essa cartilha que nós tivemos nas nossas mãos no plano espiritual. E para ilustrar e enriquecer este estudo, nós sugeriríamos aos companheiros que, se tivessem interesse, folheasse o livro No Mundo Maior, de André Luiz, Espírito André Luiz, em parceria com Francisco Cândido Xavier, no capítulo 3, onde ele aborda sobre a casa mental. Neste capítulo, que é maravilhoso, junto com Calderaro, ele trata dos estágios da nossa mente. Ele não poderia falar em profundidade sobre psicologia ou psiquiatria, mas ele trata do subconsciente, do consciente e do superconsciente e das associações existentes e provocadas em nossa mente. Olha que coisa linda que casam as ideias e os pensamentos na espiritualidade superior. Nós, para podermos trazer este capítulo de uma forma mais didática, nós vamos usar o livrinho de Neio Lúcio no capítulo que se refere Venenoso Antagonista, que é o capítulo 40, livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, em parceria com Francisco Cândido Xavier. Neste livrinho, como as conversas de Jesus eram com os apóstolos, ele
tinha a legião de trabalhadores, se reunia e ali ele estudava a Boa Nova. Nesta noite, ele nota Bartolomeu com o coração atribulado. Mas Filipe fala das suas angústias com as mãos calejadas. E ele nota que Filipe mostra um estado de espírito de tristeza. Então Jesus conta a seguinte história. O Senhor dos céus recomendou uma família de 5 pessoas, o pai, a mãe e 3 filhos, para que morassem em uma cidade onde não existia lei. Uma cidade abandonada pela lei. Eles se agrupam, se reúnem no centro da cidade, no local, e ali começam o trabalho de fraternidade familiar e vai trazendo com que outras pessoas se filiem a eles. E cria, lenta e gradativamente, um grupo caritativo, um grupo de bondade. Nisso, o espírito das trevas, ele notando o crescimento deste grupo, ele se aproxima e insufla no grupo a maledicência. Eles se unem e se fortalecem e vencem a ação da maledicência. Com trabalho profícuo e com dedicação de conjunto. O espírito das trevas, notando a firmeza do grupo, insufla pobreza, desenvolve no grupo as dificuldades. A pobreza, nós sabemos que é uma dificuldade grande para um grupo. Eles se unem, trabalham em conjunto e superam as dificuldades. O espírito das trevas volta e insufla calúnia. A calúnia, eles se reúnem e vencem no testemunho da fé. Aí o espírito das trevas, notando que eles se fortalecem, insufla a vaidade, inspirando o poder, o poderio, que um era melhor do que o outro. Eles se unem e trabalham desenvolvendo a humildade. Aí o espírito das trevas, não se dando por vencido, ele insufla a riqueza, traz pessoas que doam dinheiro e investem naquele grupo. Eles repartem a riqueza e beneficiam a comunidade. Aí, por fim, o espírito das trevas, não se dando por vencido, muda a técnica. Chega no pai de família, o mestre, o dirigente da casa, insufla nele, na mente, a tristeza. O que você pensa que você é? Você pensa que é alguma coisa e dialoga mentalmente, levando a um estado de tristeza profunda. O Senhor, dirigendo a casa, recebe aquela mensagem, incorpora, cai no leito, se entrega na tristeza e o grupo todo acaba por se dissolver. Penetração da tristeza através da influenciação mental no dirigente do grupo. Veja o que Emmanuel nos fala nesse maravilhoso livro. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Olha que coisa linda. Toda brecha de sombra em nossa personalidade retrata a sombra maior. Pensando, conversando ou trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança, de momento, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Potencial esse que tende a aumentar
indefinidamente, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. E termina: estejamos, assim, procurando incessantemente o bem, ajudando, aprendendo, servindo, desculpando e amando, porque nessa atitude refletiremos os cultivadores da luz, resolvendo com segurança o nosso problema de companhia. Associação, pensar no bem, voltar o nosso trabalho ao bem e dedicarmos ao amor ao semelhante. Que Jesus nos abençoe e conceda-nos sempre a sua paz.